Boa noite, amigos. Hoje a gente vai. O nosso bate-papo vai ser sobre Austin Osman Spare. E eu queria agradecer a inspiração para este vídeo ao Isaac Omar, um grande amigo que a vida me apresentou e que me ensina muitíssimo. Uma pessoa que está sendo muito positiva na minha vida. Evoia Isaac. Então, eu considero Austin Osman Spare, a partir daqui vou chamar de AOS, ou Spare, um gênio que está, inclusive, além do nosso próprio tempo. Ele é fantástico. Ele e o Crowley eu considero como os dois grandes expoentes da magia e até hoje não apareceu ninguém igual a eles. Ele era um pintor fantástico, ele começou a pintar desde muito pequeno. E entrou para o Colégio de Artes, Royal College of Arts, e se tornou um sucesso ali, né? Na idade de 8, 9 anos, ele conheceu uma senhora chamada Senhora Patterson, que era uma bruxa descendente das bruxas de Salem, que fugiram de Salem. E essa senhora ensinou muito sobre bruxaria a ele. E uma das coisas que essa senhora lhe disse é que o sabá das bruxas, ele ocorre regularmente, mas não no plano terreno, ele ocorre em outra dimensão. E eu acho que esse saber influenciou muito o trabalho do Spare a partir dali. O Spare é um grande bruxo, eu amo os bruxos e os feiticeiros. Ele é um bruxo fantástico, porque ele realmente busca alcançar esse grande sabá em outras dimensões. Vocês vão ver que ele trabalha muito com mundos além do mundo físico, para alcançar resultados físicos. Eu não vou falar em consciente e inconsciente, ou arquétipo, porque eu sou psicanalista junguiana. Então, eu sei o quanto esses conceitos são, de uma certa forma, rasos para explicar o mundo espiritual e aquilo que acontece na magia ou no mundo espiritual. Então, eu prefiro evitar esses conceitos. O sistema do Spare é eminentemente prático e objetivo. Ele se propõe a praticar magia para obter resultados materiais que ele esteja precisando, ou mesmo transmutações pessoais, né, que ele esteja buscando. Ele entra para AA em 1907 e sai em 1910 quase sem praticar nada. E o mentor dele era o Aleister Crowley. E assim que ele sai da AA, ele também fez parte da Golden Dawn, tá? E assim que ele sai da AA, ele rompe com o Crowley. Ele chegou a chamar o Crowley de fraudulento, porque o Spare não era dado à magia cerimonial.
Ele gostava mais de uma magia livre de ferramentas, livre de templo, uma magia que ele pudesse realizar por ele mesmo. Ele se sentia mais livre assim. E uma outra questão entre ele e o Crowley é que o Crowley dizia que magia devia ser realizada com o objetivo de alcançar a grande obra. E o Sper não estava nem aí para a grande obra. Ele achava isso metafísico em excesso. Ele queria objetivar e alcançar resultados para qualquer coisa. Ele dizia que a magia era para absolutamente tudo e não só para essa questão da grande obra. O Sper também, ele odiava a religião, odiava qualquer crença que pudesse limitar o homem. Então, ele achava que a religião limitava muito. E a proposta do Crowley era fundar uma religião, né, com discípulos e ordens, né? Ele queria, realmente, o objetivo dele era promover o Nouveau. E o Sper, ele tinha um trabalho solitário, ele não estava afim de discípulos. Sper era muito tímido, muito introvertido. Ele gostava de ficar sozinho, de ter suas próprias experiências, de refletir sobre essas experiências. E o Crowley adorava o social, né, a conversa com os amigos, as festas. Então, Crowley, eu costumo dizer que ele era um filho de Apolo hedonista, que é diferente de Dioniso, né, das pessoas dionisíacas, que é o caso do Sper. Porque todo mundo pensa que pessoas dionisíacas são pessoas barulhentas, que gostam do convívio, festa, vinho. Não. Nem todos os dionisíacos são assim. Alguns preferem se recolher interiormente, até porque eles têm essa dificuldade de lidar com as convenções sociais, né? Então, o Sper era muito assim no estilo dionisíaco. Ele escreveu vários livros. Escreveu Terra e Inferno em 1905, com 19 anos. O livro dos Sátiros em 1907, com 21 anos. O livro do Prazer em 1913, com 27 anos. E o Foco da Vida em 1921, com 35 anos. E o último, Anátema de Zós, em 1927, com 41 anos. E aí, a gente vai entrar agora um pouquinho no pensamento do Sper, naquilo que a gente poderia falar, a filosofia de sua prática mágica. Eu não vou falar em sistema, nem vou falar em estrutura, nem caminho mágico, porque o Sper, ele não se preocupou em deixar ensinamentos para nenhum seguidor. Ele tem os escritos, ele tem os desenhos, que são maravilhosos, e que através do desenho ele passa muito do seu pensamento e da sua prática mágica. Então, é bem cifrado. E então, a gente não pode falar num sistema, a gente vai falar numa experiência de um mago, de um bruxo, que hoje é pesquisado por todos, porque todos reconhecem o seu grande valor. Então, vocês vão ver que os acadêmicos, por exemplo, eles estão ali fundo pesquisando o Sper, mas ninguém chegou ainda a uma conclusão. Uns dizem que é xamanismo, uns dizem que é feitiçaria, uns dizem que vem do gnosticismo, vem do yoga, do sistema oriental, enfim. O que eu acho sobre isso? Eu acho que o Sper era único.
ele era único, o sistema dele era extremamente pessoal para ele alcançar os objetivos dele. E que ele se utilizou de todo o seu conhecimento, o que ele considerava útil, para agregar à sua própria prática mágica. A gente tem que entender que o Sper era empírico. Então, primeiro ele trabalhava, ele observava e dali ele tirava as suas conclusões. Era assim que funcionava. Ele não partiu da teoria para a prática. Ele foi para a prática já direto. Então, no pensamento do Austin Osman Spero, na sua filosofia, nós temos alguns conceitos que são importantes para a gente entender o trabalho dele. O primeiro conceito é Zois. Zois significa o corpo em sua integralidade, ou seja, o corpo físico, com todas as suas células, sangue, musculatura, órgãos, com a sua mente, ou seja, a sua consciência pensante, e com a sua psique, né, a sua alma, e todo o sistema psíquico que permite a ele se relacionar e produzir efeitos no mundo. Esse é Zois. Zois é o veículo, o nosso corpo é o veículo de uma energia que está acima. Que energia é essa? Essa energia ele chamou de Kia. E o que é Kia? Kia é a energia absoluta, o absoluto onisciente. Tudo está em Kia, mas tudo misturado. Os opostos misturados, né? Nada está definido, mas tudo tem ali a sua origem. Então ele não gostava de conceituar Kia. Aliás, ele não gostava de conceituar nada. Ele não gostava de conceituar Kia porque ele dizia que não havia condições de conceituar isso. Estava muito além da nossa mente. Então, ele dizia que aquilo que pode ser conceituado e expresso pelo intelecto não é Kia. Era assim que ele pensava. Qual um ponto-chave do trabalho do Sper? São as crenças e o atavismo. Sper era um libertário. Ele vivia com liberdade, ele não se apegava a dinheiro, ele não se apegava a crenças. E quando ele descobria alguma crença nele, ele tentava trabalhar aquilo para se tornar cada dia mais livre. Então, ele considerava crenças como todas essas coisas que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida. A educação parental, a cultura familiar, a cultura da escola, do meio social em que a gente vive. Então, tudo isso vai acrescentando crenças a gente e vai prendendo a gente, vai limitando a gente naquele universo da crença. Então, Sper reconheceu isso e o trabalho dele tem muito a ver com se livrar dessas crenças. Uma outra questão é que é o atavismo. Sper, ele acreditava na reencarnação. E o atavismo eram memórias limitantes. Memórias limitantes de vidas passadas, mais passadas e mais passadas, ele ia retrocedendo. E memórias limitantes, atavismos, que pertenciam à nossa herança familiar. Né? O Jung fala nisso, ele fala em hamartia, né? Que é como se fosse um destino que você é obrigado a cumprir a partir da herança genética da sua família, ou herança psíquica. E por que eu falei para trás? Porque o Sper, ele foi trabalhando todas as camadas do cérebro, todas as camadas do inconsciente. Porque o nosso cérebro, ele se desenvolve em camadas.
mas ele não se desfaz das camadas primitivas. Então, por exemplo, a gente tem até hoje um cérebro reptiliano. E o Sper buscava alcançar esse cérebro reptiliano. Ele ia de camada em camada até alcançar essa realidade. E ele, inclusive, dizia que as formas animais eram as formas mais próximas da nossa essência, porque eram formas simples. E aí a gente vê que na obra de Sper a gente tem muitos animais, muitas coisas grotescas, e tudo isso a gente sabe que ele está trabalhando pelo automatismo, porque ele trabalhava com automatismo, e pelo automatismo ele está alcançando essas camadas mais primitivas do cérebro. Ele é um artista fantástico, um pintor, um gráfico fantástico. Vale muito, muito ver a obra dele, né? Uma outra questão outro conceito era o desejo. Aí ele diz uma coisa muito importante para a gente. Ele diz que o que é o desejo? É uma crença transformada num princípio orgânico. Então, por exemplo, a gente ama uma pessoa, a gente acha que ama uma pessoa. E aí ele dizia, não, você não ama a pessoa, você ama a ideia do amor. Então é uma crença. Para você dizer que você ama uma pessoa, isso tem que ser orgânico em você. Você tem que viver isso corporalmente, fisicamente. Você tem que olhar o objeto do seu amor e amá-lo por si mesmo. E aí eu cito novamente Jung com a questão das projeções, que normalmente a gente não ama o objeto do nosso desejo, o objeto que a gente pensa que é o nosso desejo. A gente ama uma projeção de algo que não é real a respeito daquela pessoa. Então, era isso que ele queria dizer, né? Que você tinha que tornar esse desejo orgânico para que ele fosse realmente o amor. E o amor de si? O amor de si é um conceito muito, muito bacana. Porque ele não fala exatamente do ego. Ele não tem nada a ver com ego. Ah, eu me amo. Não, nada disso. O conceito dele de amor de si tem a ver com um estado de consciência que é alcançado no êxtase da gargalhada, ou no êxtase do riso intenso. Naquele momento que você está em êxtase, gargalhando, você não está pensando. Seu ego, naquele momento, sua mente, sua consciência, não está gerando conceitos, não está analisando absolutamente nada. Então, ele está vazio e receptivo a absolutamente tudo. Ou seja, está receptivo aqui. Então, esse é o estado de amor de si a que Sper se refere. Uma outra questão bem interessante é a questão da exaustão. Uma sensação de vazio quando o desejo ele é tão frustrado e tão frustrado que ele simplesmente se dissipa, desaparece. Você já passou tanta frustração por aquilo que ele simplesmente desaparece da sua consciência, mas ele não desaparece da sua energia. Essa é a questão. Então, a exaustão, ela é um vazio interno, uma ausência de conceitos. Sper trabalha muito com essa questão do vazio, do vácuo interior, né? A gente vai ver na postura da morte isso. E ele, evidentemente, era avesso à linguagem
e avesso a conceitos, as questões do intelecto. A questão dele era o inconsciente e a relação da consciência com o inconsciente. E a gente vai ver em Terra e Inferno, que é um livro que tem muito poucas palavras. O livro é praticamente todo desenhos maravilhosos. E aí o pessoal fica meio irado, porque fala assim, poxa, não tem, a gente não consegue compreender os desenhos, não sei mais o que. Uma forma da gente compreender os desenhos é fazer desenho automático, treinar. Então você vai chegar em casa, fecha os olhos, risca sobre o papel aleatoriamente. Depois você vai olhar aquele papel e você vai perceber nas formas que desenhos você pode construir ali. É muito interessante, é uma técnica surrealista. Aliás, o Sper é considerado um proto-surrealista, porque ele usou todas as técnicas do surrealismo antes do surrealismo se manifestar no mundo. Tá? Então, quando o surrealismo chegou, Sper já estava muito lá na frente. Por que ele não foi reconhecido como um surrealista, como um grande artista? Porque ele não estava nem aí para isso. Ele não estava nem aí para a fama, ele não queria jornalista atrás dele, ele não queria nada desses benefícios convencionais da arte. Aliás, nenhum verdadeiro artista realmente quer. Ele quer ficar em paz fazendo o que ele está a fim de fazer. E quais os métodos que o Sper utilizava para realizar a sua feitiçaria? Ele usava a postura da morte. Essa é essencial, essa está em absolutamente tudo que você for fazer do Sper, você vai ver essa postura da morte. E aí muita gente acha que essa postura da morte é a ausência de pensamentos na mente. De verdade, não. Ela é o vácuo dentro de você. E ela é uma postura dinâmica. Ela não é como um asana do yoga. É extremamente dinâmica, extremamente... estão coisas acontecendo, embora a sua consciência possa não estar observando aquilo. Então, quando eu falo na postura da morte, eu gosto de pensar nos buracos negros do espaço, né, da astronomia. Por quê? O que é o buraco negro? O buraco negro é uma completa ausência de matéria, de substância. Não há nada, é absolutamente sem matéria, sem substância. E aí, por causa disso, a pressão dentro dele diminui e ele começa a absorver tudo em volta dele, inclusive universos. Mas quando o buraco negro para de girar, ele devolve tudo o que ele engoliu. Ele projeta absolutamente tudo que ele engoliu. Então, quando eu faço a postura da morte, eu busco esse vácuo do buraco negro. E num vácuo em que eu não tenho consciência sequer do meu corpo, quanto mais da minha mente, da minha psique, ou o que seja. E aí o sigilo está ali, corporificado na minha energia. E quando eu estou nesse vácuo, que eu chamo de buraco negro, Kia penetra em mim. Toda energia de Kia penetra em mim. Porque o próprio Crowley já diz que nada, nenhum espaço, nenhum lugar no espaço fica vazio. Se você retirar algo dali, ele é imediatamente preenchido por uma energia. Então, eu provoco esse vácuo em mim, esse vazio absoluto, em que eu não tenho consciência de nada, aliás, eu sou nada, e permito que Kia entre.
Quando eu saio do estado da postura da morte, Kia sai novamente. Ele sai levando o quê? O sigilo, que estava corporificado em mim. Estava como se fosse uma memória celular. Estava no meu sangue, nos meus tecidos, em absolutamente tudo. Então, Kia sai, leva aquilo e eu não preciso ficar na hora projetando sigilo nenhum. Eu quero alcançar esse estado de vácuo para poder realizar a minha feitiçaria. Bom, uma outra coisa com a qual ele trabalhava eram os sigilos. O que é um sigilo? Um sigilo é uma manifestação, é algo que você constrói a partir de um desejo. Então, eu quero comer bolo de chocolate. Um desejo frequente em mim. Você vai pegar essa frase, você vai tirar todas as letras que forem repetidas e você vai fazer um construto gráfico com aquelas letras que sobraram, de forma a que o símbolo que você concretizou não dê à sua mente a ideia de que você quer comer uma torta de chocolate. Entendeu? O importante é que o símbolo não remeta a conceitos. Conceitos estão fora. E você pode também fazer isso através de um mantra, você pode construir um gesto, enfim, um desenho. Milhares de coisas podem se tornar sigilos. E aí, o que é importante na frase, por exemplo, se você for trabalhar com frases? O Luiz Vieira, um amigo de meu marido, ele fala assim, olha, tem alguns parâmetros para a frase, para a elaboração da frase, para a construção de sigilo. Primeiro, a frase tem que ser específica, ou seja, o que você quer tem que estar bem colocado, bem objetivado. Tem que ser mensurável. Quanto de torta você quer? Uma torta inteira, um pedaço? O que você quer? Tem que ser algo atingível, algo que seja possível no mundo real, né? Então, a torta de chocolate é possível, né? A questão de saúde é possível, né? Agora, por exemplo, se você jogar para a loteria é uma coisa muito abstrata, né? Você pode e deve. Se você ganhar, me dá uma percentagem desse dinheiro aí. E tem que ser algo que seja muito relevante para você, que você queira muito, entendeu? Porque isso fala da intensidade do seu desejo. É justamente essa intensidade que vai dar a potência para você projetar o sigilo e realizar aquilo que você deseja. E tem que ter um tempo específico. Eu quero um pedaço de torta daqui a 5 horas, daqui a um dia, né? Ou eu quero uma torta inteira daqui a uma semana, que alguém me dê de presente uma torta de chocolate maravilhosa e recheada. Por que isso é importante, esse tempo específico? Porque você tem que ter uma marcação de tempo. Se você escrever sem colocar o tempo específico, essa torta pode chegar agora ou pode chegar para comemoração, sei lá, do seu enterro. Entendeu? Então, você escreve a sentença, você corta as letras repetidas, reorganiza aquilo e representa pictograficamente. E aí você tem que esquecer aquele símbolo. Uma das técnicas para esquecer esse símbolo é você demorar
um tempo maior para você completar o trabalho, né? Então, por exemplo, você pode colocar aquele símbolo dentro de um livro que você curte ler e ficar um tempo ali, você esqueceu daquilo, e aí quando você vai ler o livro, tá lá aquele sigilo e você fala assim, mas eu construí esse sigilo exatamente para quê? E é muito interessante, porque é isso mesmo, você esquece completamente para que você fez esse sigilo. Você fica olhando, mas esse é o ponto ideal para você fazer a magia acontecer na sua vida. Uma outra técnica, um pouquinho mais complexa, é o alfabeto dos desejos. O alfabeto dos desejos é extremamente pessoal, viu, gente? Não adianta pegar o alfabeto pronto do SPER e utilizar para você, porque não vai funcionar. O que é o alfabeto dos desejos? Você vai construir um conjunto de símbolos que tenham um sentido pessoal profundo para você. E aí você vai introjetar esses conteúdos no seu inconsciente. E como é que você vai fazer isso? Você vai trabalhar com as suas emoções. Então, amor e sempre uma emoção e o seu oposto. Então, é amor e ódio, tristeza e alegria, medo e desejo, enfim, sempre uma emoção e o seu oposto. Sempre você vai trabalhar com essa dualidade. E o alfabeto, ele contém todas as emoções básicas, organizado nesse dualismo, tá? Sempre complementando com o oposto, uma emoção complementada com o seu oposto. E aí, o que é muito interessante? Porque esse é um método de autoconhecimento fantástico, porque você vai, no final, acabar conhecendo todas as correntes de energia, porque emoção é isso, tá, gente? Emoção é energia. E aí você vai reconhecer e construir um mapa da sua psique. Você vai conhecer profundamente todas as energias que te movem. Isso é fantástico. Funciona, o alfabeto dos desejos funciona como se fosse um espelho onde você está refletindo a sua psique. Ah, mas Marisol, para que eu quero fazer isso? Para que eu preciso fazer isso? Bom, primeiro porque você precisa se conhecer profundamente. Isso é essencial para a sua vida, não é para magia, não. A magia, a grande magia está na vida, né? Então, isso é importante para a sua vida. Você precisa saber que energias te movem à ação, né? O que te faz fazer cada evento e fenômeno da tua vida, ou provocar cada fenômeno, o evento da sua vida, porque a emoção, quando está no inconsciente, ela é exatamente isso, né? Então, o SPER diz pra gente que ela é uma proto-linguagem do próprio inconsciente humano, ou seja, o alfabeto dos desejos é aquela linguagem do inconsciente que está além do consciente, além do intelecto. Então, quando você introjeta aquilo, você está dando uma linguagem para o seu inconsciente para que ele possa se comunicar com você. E não só isso, você está vendo quais são as suas correntes energéticas e para o que você pode utilizá-las, magicamente falando, dependendo da sua necessidade, do seu objetivo. Então, primeiro você vai separar essas emoções correspondendo com o seu oposto.
E aí, depois, você vai sigilizar, ou seja, vai construir símbolos dessa emoção e do seu oposto. E depois disso, você vai associar esses símbolos com os 4 elementos: fogo, ar, água, terra, né? Com os símbolos deles, e vai compor um objeto pictográfico. Esse vai corresponder ao seu alfabeto dos desejos. E ele pode ser utilizado também para alcançar coisas, porque é pura energia, e serve para invocar autômatos espirituais e outros seres. Mas essa questão dos autômatos é muito importante porque nos remete ao golem do judaísmo, né? O golem é aquele ser espiritual autômato que está a serviço do magista no judaísmo, né? Na questão hebraica, tá? E agora vem os símbolos sencientes, que é outro método. O que são esses símbolos sencientes? Tudo aquilo que te faz sentir algo, uma sensação, isso é símbolo senciente. Diferente do alfabeto dos desejos e da sigilização, agora você vai trabalhar com a sua consciência, não na elaboração deles. A elaboração vai ser aquela mesma coisa, símbolo, sigilização, não sei mais o quê, mas ele tem a função de adivinhação e de profecia. Então é como se fosse um tarô que você está instalando ali no seu inconsciente. E aí, quando você quer saber um futuro de um fenômeno, ou quando um evento, ou como um evento da sua vida vai acontecer, enfim, quiser adivinhar o futuro, você vai colocar a questão para você mesmo ou para o consulente, e aquele símbolo que foi introjetado, ele vai se projetar em você ou na carta ou no papel que você está vendo. Então, em vez de ser só introjeção, agora está havendo uma projeção do símbolo. O seu inconsciente está dialogando diretamente com você. Funciona como se fosse um oráculo, né, de sigilos. O SPER diz que a gente submerge o sigilo dentro do inconsciente e ele é capaz de pensar por nós. Aí, quando esse sigilo ele é projetado para responder alguma pergunta ou alguma questão do futuro, o que acontece? A sua consciência entra em ação e vai elaborar a questão daquele sigilo, né? E ver como no contexto em que você se encontra, esse sigilo está te apontando o que irá acontecer, ok? Então é isso por hoje. O SPER é um artista e um feiticeiro fantástico. Eu chamo de feiticeiro porque é isso, sabe? É gostoso, né, de ler, de fazer, né? E a feitiçaria, a bruxaria são tão magníficas. Eu gosto de buscar esses conceitos mais antigos, né? Mais ancestrais da nossa existência, sabe? Então eu tenho muito carinho pelas bruxas e pelos feiticeiros. Ainda não me tornei uma, mas espero um dia conseguir. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do SPER. É um autor bastante difícil.
no sentido de que ele não deixou uma explicação detalhada do seu sistema, como fez o Crowley, mas ele é absolutamente fantástico. O trabalho dele é absolutamente fantástico. Não só dá resultados, né, imediatos, induz uma transformação, um autoconhecimento muito grande e é extremamente minimalista, é extremamente simples. Você não precisa de espada, de baqueta, de incenso, você não precisa de templo, de absolutamente nada, roupa especial, nada. Você só tem que fazer, é você e o ato mágico, tá? Tudo depende de você e tudo é com você. Você é a própria obra mágica. Isso é muito legal no Spare, né? Um beijo grande a todos. Evoé, que todos possam alcançar a realização de suas vontades, a concretização de seus desejos. É isso que eu mais quero para vocês, que vocês sejam felizes, tá bom, amores? E quem tiver dúvidas, é muito difícil explicar Spare num pequeno vídeo, mas quem tiver dúvidas pode me escrever, responderei com o maior prazer, tá bom? E voe, amores!